Muito bem, então neste vídeo vamos falar das propriedades dos limites em geral. Então a esta altura nós já compreendemos que quando x tende a A, ou seja, quando o limite de x é igual a A, observe que estamos falando aqui da variável, não por enquanto da função, ainda não da função. Então, quando x tende a A, x aproxima-se de A indefinidamente, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sem que exista um limite para essa proximidade. Ou seja, o módulo de x menos A é sempre menor do que um infinitésimo delta. E delta, com a noção de infinitésimo, é uma grandeza muito, 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 muito pequena. Diferente de zero, ou seja, delta é muito, muito pequeno. Quanto muito pequeno? Indeterminado. Não há limites para essa pequenez de delta, ou seja, x se aproxima sempre mais, sempre mais, sempre mais de A, mas nunca será igual a A. Ou seja, se x tende a A, eu entendo que x é diferente de A. Nunca será igual a A. Muito bem. Então, esta é a noção que eu trago do limite da variável. E já vimos também as condições para que, quando x tende a A, f tenda para um limite L. Vimos ali em alguns vídeos. Eu posso ter esta situação, x aproximando-se de A e y, que é igual a f de x, se aproximando de L. Ou seja, x está aqui contornando a vizinhança de A, e quando x está se aproximando de A, y está se aproximando, consequentemente, de L. Posso ter essa situação. Vimos também uma outra situação em que f de A não existe. Aqui eu tenho A. F de A não existe. Mas x tende a A e f tende a L. Ou seja, este valor aqui, f de A não existe, mas o limite quando x tende a A é igual a L. Muito bem, essa fase foi ultrapassada. Agora nós vamos falar das propriedades. E a primeira propriedade diz respeito ao limite de uma constante. Ou seja, se C é uma constante pertencente a R, então o limite quando x tende a A de C é igual a C, certo? Ou seja, o limite quando x tende a 1 de 2 é igual a 2. O limite quando x tende a menos 5 de 2 é igual a 2. E assim sucessivamente. Vejamos o gráfico. X, Y, gráfico da constante. X igual a 2. Y igual a 2, desculpe. Y igual a 2. Este é o gráfico da função constante. Então, quando eu aproximo x de 1, para quanto tende y?
para 2. Quando eu aproximo x de 5, para quanto tem de y? Para 2. Quando eu aproximo x de menos meio, para quanto tem de y? Para 2. Ou seja, qualquer que seja a, o limite de uma constante é igual à própria constante. E esta é a minha primeira propriedade que nós temos que carregar. Não importa qual a constante real. E não importa para quanto tem de x. Claro que x tem que tender também para um valor concreto, um valor real. E a constante também precisa ser real. Então, o limite de uma constante, não importa qualquer que seja a 1, menos 5, 10, 1000, vai ser este limite igual a esta constante. Primeira propriedade. Vejamos a segunda. Segunda propriedade, então, limite do produto entre uma constante e uma função. Então, nosso ponto de partida conhecido é o limite quando x tende a A de f de x. E vamos dizer que isso seja igual a L, ou seja, x, y, f de x, a, L. Neste caso, o limite quando x tende a A de f de x é igual a f de A, que é igual a L. Mas, como falamos, poderia ser diferente. X, y, poderia... O limite quando x tende a A ser igual a L, mas f de A não existir. Mas o fato de f de A não existir não interessa para a gente. O que interessa é quando x se aproxima de A, ou seja, quando x pertence à vizinhança de A. Observe que na minha rua, os meus vizinhos não sou eu. Eu sou eu e meus vizinhos são meus vizinhos. Então, quando x pertence à vizinhança de A, x é diferente de A. O que estamos dizendo aqui, o nosso ponto de partida. Eu estou dando por suposto, eu admito, conhecido, o limite quando x tende a A de f, e isto é igual a L. Então, o limite quando x tende a A de c vezes f de x é igual a c vezes L. C vezes L. Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Exemplo. Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a partir de agora estamos falando do limite da função, não mais do limite da variável. Não estou mais falando do limite da variável, estou falando do limite da função. Então, o que é que eu entendo quando eu escrevo isso? Limite quando x tende a A de f, eu entendo que x tende a A
Então, o limite desta variável aqui, que é o limite de x, não está mais em discussão. Ou seja, eu sei, eu tenho certeza que x tende a A. Quando eu escrevo isto aqui, limite quando x tende a A de f de x. Ou seja, x tende a A. Portanto, quando eu escrevo limite, no nosso exemplo, limite quando x tende a 2. X tende a 2, eu não tenho dúvida disso. Isto aqui não está mais em discussão. Portanto, quanto vale o limite quando x tende a 2 de x? É claro, se eu não tenho dúvida que x tende a 2, então o limite quando x tende a 2 de x é igual a 2. Isso está fora de dúvida. Por quê? Porque aqui embaixo eu estou afirmando que x tende a 2. Portanto, usando esta propriedade, que o limite de uma constante vezes uma função é igual a constante multiplicado pelo limite da função, admitindo que eu conheço o limite da função quando x tende a A, então, neste nosso exemplo, o limite quando x tende a 2 de 3x, ora, se o limite de x quando x tende a 2 é igual a 2, então o limite quando x tende a 2 de 3x é 3, que é a minha constante, vezes 2, que é o meu limite. Então isso dá 6, certo? Então esta é a minha segunda propriedade. Ou seja, se eu sei que o limite quando x tende a 2, ou desculpe, genericamente, quando x tende a A, de f de x é igual a L, então o limite de c vezes f de x é c vezes o limite de f de x, que é igual a L. Portanto, o limite de c vezes f é igual a c vezes L. E vimos aqui este exemplo. Ou seja, eu sei que o limite de x quando x tende a 2 é igual a 2. Então, o limite de 3x quando x tende a 2 é 3, que é a minha constante, multiplicado pelo limite de f, que é igual a 2. Portanto, este limite dá 6. Vejamos a terceira propriedade agora. P3, soma de funções. Então agora vamos dar por suposto que conhecemos o limite de duas funções, quando x tende a A. Claro, então o limite quando x tende a A de f de x é igual a L, e o limite quando x tende a A de g de x é igual a m. Então, quando x se aproxima de A, f tende a L. E quando x se aproxima de A, g tende a m. Logo, se eu sei que o limite de f é L e o limite de g é m, então o limite quando x tende a A de f de x mais g de x, ou seja, o limite da soma, é a soma dos limites. Eu conheço o limite de f e sei que esse limite é igual a L. Eu conheço o limite de g e sei que é igual a m. Portanto, o limite da soma é a soma dos limites. Portanto, este limite é L mais m. Vejamos aqui rapidamente um exemplo. Limite quando x tende a 1 de x mais 2.
Muito bem. Da propriedade P2, que acabamos de ver na tela anterior deste vídeo, vimos que o limite quando x tende a 1 de x é igual a 1. Certo? Porque aqui está essa informação. Eu não tenho dúvida que x tende a 1. Portanto, o limite de x é igual a 1. E vimos na P1 que o limite da constante é igual a constante, ou seja, o limite quando x tende a 1 de 2 é igual a 2. Portanto, o limite de f de x é x, g de x é 2. O limite de f, que é igual a x, é igual a 1. E o limite de g, que é igual a 2, é igual a 2. Portanto, o limite de x mais 2, quando x tende a 1, é 1 mais 2, que é igual a 3. Então, essa é a minha terceira propriedade. Vamos à quarta agora. Na nossa P4, vamos tratar então da multiplicação de funções. O limite da multiplicação de funções. Então agora continuamos ainda admitindo que conhecemos o limite de f quando x tende a A, e vamos admitir que esse limite seja L. E vamos admitir como conhecido também o limite quando x tende a A de g de x, e que este limite seja igual a m. Então, o limite, de acordo com esta propriedade, o limite quando x tende a A de f de x multiplicado por g de x. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Ou seja, o limite de f multiplicada por g, que quando x tende a A, é igual ao produto dos limites de f vezes o limite de g. E se eu conheço o limite de f como sendo L e o limite de g como sendo m, então o limite quando x tende a A do produto de f por g é L vezes m. Então vejamos aqui um exemplo. Limite quando x tende a 2 de x ao quadrado mais 3x. Isso é o limite quando x tende a 2 de x que multiplica x mais 3. Muito bem. Então, vimos que isto é o produto dos limites. Então, isto é o produto do limite quando x tende a 2 de x, vamos pôr aqui entre parênteses, multiplicado pelo limite quando x tende a 2 de x mais 3. Muito bem. Quando x tende a 2, já vimos, x tende a 2. Quando x tende a 2 de x mais 3, aplicando a propriedade anterior, vemos que isso vale 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Perfeito? Então, o que diz a propriedade? A multiplicação de funções, o limite do produto entre duas funções é o produto dos limites dessas duas funções, como fizemos deste passo aqui para este aqui embaixo. Perfeito? P5.
Então aqui temos a nossa P5, quociente entre duas funções. Então, admitindo que, novamente, o limite quando x tende a A de f de x seja igual a L e o limite quando x tende a A de g de x seja igual a M, nas mesmas condições da propriedade anterior, então o limite quando x tende igualmente a A do quociente entre f de x e g de x, então o limite do quociente entre duas funções é o quociente dos limites entre essas funções, desde que m, o limite do denominador, seja, claro, diferente de zero. Então, vamos usar uma parte do exemplo anterior para o nosso exemplo desta quinta propriedade. Então, o limite quando x tende a 3 de x dividido por x mais 3. Ora, vimos que isto, o limite do quociente entre duas funções, é o quociente dos limites entre essas funções. É o limite de x, quando x tende a 3, dividido pelo limite quando x tende a 3 de x mais 3. Ora, o limite de x quando x tende a 3 é igual a 3. O limite quando x tende a 3 de x mais 3 é 3 mais 3, que é 6. Portanto, simplificando aqui, este limite dá meio. Então, o limite do quociente entre duas funções é o quociente dos limites entre essas duas funções. Por isso, esse resultado deu meio. E esta foi a minha quinta propriedade. Vamos à sexta. Na nossa sexta propriedade, agora nós temos o limite da potência de uma função. Então, seja n uma constante pertencente aos reais. Se o limite quando x tende a A de f de x é igual a L, então x se aproxima de A e f se aproxima de L, então o limite da potência de f de x é igual à potência do limite de f, ou seja, é igual a L elevado a n. Então aqui vejamos um exemplo muito simples. Então, limite quando x tende a 2 de x elevado ao cubo. Ora, x tende a 2. Então, o limite de x elevado ao cubo, que é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual, evidentemente, a 8. Então, esta foi a minha sexta propriedade.
Vamos à última propriedade, que é a P7. Fiquemos agora, então, com a sétima propriedade, que é o limite de um radical. Ou seja, o limite de uma raiz. Então, novamente, seja n pertencente a R e o limite, quando x tende a A de f de x, igual a L. Portanto, o limite, quando x tende a A da raiz enésima de f de x, ou seja, o limite da raiz de uma função, é a raiz do limite, ou seja, é a raiz enésima de L. Então, vejamos aqui um exemplo muito simples, novamente. Então, seja calcular o limite, quando x tende a 3, da raiz quadrada de x mais 6. Ora, isso é a raiz quadrada do limite quando x tende a 3 de x mais 6. A raiz, o limite quando x tende a 3 de x mais 6 é o limite de x, que é igual a 3, mais o limite de 6, que é igual a 6. 6 mais 3, 9. Então, isso é a raiz quadrada de 9, que é claro que é igual a 3. Muito bem, então aí estão as 7 propriedades. Observe que é plenamente possível combinar as propriedades, ou seja, quando eu quiser determinar, por exemplo, o limite deste polinômio, x² mais x mais 3. Então, isto é o limite da soma. Limite, quando x tende a 1, de x² mais o limite, quando x tende a 1, de x, mais o limite, quando x tende a 1, de 3. Aqui eu aplico a P6. Aqui aplico P6. Ou seja, este limite é igual a 1 ao quadrado, que é evidentemente igual a 1. Este limite é também igual a 1. E o último limite, pela primeira propriedade, é igual a 3. Portanto, este limite é igual a 5. Então, aí vimos brevemente as 7 propriedades gerais para qualquer limite. No nosso próximo encontro já vamos falar de limites da função polinomial, mas por enquanto, então, como falamos, são as 7 propriedades dos limites de qualquer função.